Glória a Deus. Boa noite, galera de Flame! Tudo beleza? Diga pro seu irmão aí, aperta o cinto aí que o negócio, a chapa vai esquentar. Eu queria aproveitar, não perdendo tempo aqui, eu queria já ler com você um texto da palavra no livro de Ezequiel, capítulo 37, nós já oramos, já buscamos, já adoramos, e eu creio que Deus tem algo muito poderoso para ministrar no nosso coração. Estava orando esses dias já, algumas semanas, e eu creio, tenho convicção, vendo o Rafael ministrando aqui no momento da adoração, eu tive plena convicção de que essa é a palavra para esse momento. E eu acredito que Deus, nesses dias, hoje e amanhã, vai ativar ministérios, chamados, que Deus vai ressuscitar sonhos, que Deus vai trazer, talvez alguns aqui estão literalmente, espiritualmente falando, em cinzas, e Deus vai restaurar você nesses dias aqui, nessa conferência. Quem crê nisso, dê um glória a Deus aí bem alto. Amém. Eu quero ler aqui um texto de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 37, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me falou, me levou, e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que dê atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos, e os cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês, e eu os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho, eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei, conforme a ordem que havia recebido, a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Havia tanta gente, que dava para formar um enorme exército. Glória a Deus. Queridos, isso é reviver, isso é ressuscitar, isso é ressurreição. Isso é exatamente o que nós estamos buscando nesses dias aqui. E a Bíblia fala sobre essa unção profética, e eu acredito que nós estamos debaixo de uma atmosfera, de um ambiente profético nesse lugar. Quem crê nisso? Nós estamos debaixo desse ambiente profético, eu não tenho dúvida, e a partir desse momento, a partir do momento que você pisou nesse lugar, Deus já está fazendo transformações na sua vida. E eu quero desafiar você a tomar decisão. Se você ainda não tomou uma decisão aqui, eu quero que você tome uma decisão de ir para o tudo ou tudo. Porque eu acredito que Deus te trouxe para cá para fazer algo revolucionário na sua vida. Então nós estamos debaixo de uma unção profética. Uma profecia é a predição do futuro por inspiração divina. Entenda que profecia não é algo que sai simplesmente de dentro do meu coração, da minha ideia, vem de Deus. Sempre que nós tivermos no momento em que formos desafiados a falar algo, busque sempre a Deus para que você não fale a coisa errada. Eu estava agora há pouco, eu vinha no trânsito, meu carro é branco, tudo limpinho, bonitinho, de repente passou um cara do meu lado, e o cara
passou em cima, dentro de uma poça, e lameou todo o meu carro, e eu ia dirigindo assim, e eu disse assim, eu profetizo, se ele não tem carro, ele vai ter um carro branco, e ninguém vai fazer isso com ele, não, em nome de Jesus. Amém? Então, você tem que ficar muito ligado, porque, queridos, eu acredito na unção profética, eu acredito, e a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que sobre o espírito da profecia, e esse espírito da profecia é o testemunho de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o verbo, ele é a palavra, ele é a profecia, é a própria profecia que veio em carne, que encarnou entre os homens aqui, que viveu entre os homens, ele é a profecia. Então entenda, se a profecia, se você não busca Deus para proferir palavras, então você está dando uma profetada. Muito cuidado, porque isso é muito perigoso. Amém, queridos? O espírito da profecia habita em você. A Bíblia diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Dentro de mim, de você, habita o Espírito Santo. Quantos creem nisso podem dar um glória a Deus aí? Habita o Espírito Santo dentro de você. Então, hoje, nós vemos que vivemos em um ambiente, em uma atmosfera, falando da nossa nação brasileira, onde muito se fala em crise, desastre, derrota, fracasso, de quebra. Se fala muito na doença do século, que é a depressão. Isso é o que se fala aí fora, isso é o que o Deus desse século colocou na cabeça das pessoas, mas eu e você estamos aqui como aquele profeta, como Ezequiel. Nós somos os Ezequiéis desse tempo, para profetizarmos, para abrirmos a nossa boca e falarmos assim, diz o Senhor, contra todas essas coisas. Eu e vocês temos um chamado para andar na contramão da crise, do crime, da violência, da depressão. Então esse tipo de palavras negativas fazem parte do vocabulário. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E é por isso que todo mundo está vivendo essa vida louca e acreditando que essa vida louca é a vida que eles vão viver para o resto da vida. Que essa é a única maneira de viver, que na verdade a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o diabo está enganando as pessoas, achando que o pecado é a melhor maneira para se viver. Mas nós viemos aqui hoje, e eu acredito que Deus não quer que você tire a visão, que você ignore o que você está vendo, que você ignore o que você está ouvindo de forma nenhuma. Porém, você precisa se posicionar diante de tudo que você está vendo, diante de tudo que está à sua frente. Pense que Deus leva Ezequiel naquele vale de ossos secos. E com certeza Deus queria que ele visse os ossos secos. Deus queria que ele olhasse para os ossos secos. Deus queria que ele visualizasse os ossos secos. Com certeza. Mas uma coisa é ver os ossos secos. Uma coisa é olhar os ossos secos. Outra coisa é aceitar aquela condição. E o Espírito de Deus então começa a dirigir Ezequiel. Então, queridos, eu quero falar para você que o componente principal, pela mudança, pela transformação daquele caos, naquele momento, naquele tempo que Ezequiel estava vivendo. E o principal componente para a mudança nesse tempo que nós estamos vivendo, chama-se o que sai da sua boca. O que você profetiza, o que você profere, o que você declara. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. É interessante, eu achei muito interessante que na linguagem de hoje, diz que o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. E nós estamos justamente falando sobre renascer, sobre reviver. Então, preste bem atenção, no versículo 20 de Provérbios 18, diz que você vai pagar, ou você vai receber as consequências daquilo que você fala. Então, entenda, as palavras são uma semente.
Suas palavras são uma semente. Então, nessa noite, eu quero que você aprenda uma coisa. Você precisa profetizar vida. Aonde há morte, você precisa profetizar vida. Aonde há o caos, você precisa profetizar, você deve profetizar, porque Deus colocou você com um propósito. Então, suas palavras são responsáveis pela mudança de tudo ao seu redor. Na sua família, no seu local de trabalho, na célula, no life group, em qualquer lugar onde você estiver, as suas palavras fazem a diferença. O que você fala faz a diferença. Se você deseja viver dias melhores, se você deseja viver dias de restauração nesse lugar, você precisa começar a mudar a sua linguagem, sua maneira, as coisas que você fala, suas palavras são sementes. Amém, queridos? Então, Vale de Ossos Secos pode falar de muitas coisas para você. Pode falar talvez do seu casamento, você que está aqui jovem, casado. Você que é solteiro pode falar daquele homem de Deus, solteira, daquela mulher de Deus que você está orando, ou talvez você não está nem orando, porque você nem crê mais. Você encalhou de um jeito, você disse assim, não sei se eu creio, mas eu quero que você mude a linguagem, porque Deus tem prazer na alegria do justo, amém, querido? Deus tem prazer que você fique de boa, que você fique bem. Então mude suas palavras, Talvez você está vivendo um vale, talvez você está passando uma crise na sua vida acadêmica, profissional, e Deus está querendo que você mude, que você comece a... E eu vi muita gente rindo agora quando eu falei dos encalhados. Por que vocês riram? Olha, a Sara riu, apareceu o anjo do Senhor, falou com ela, e ela riu. Preste atenção, tem um anjo do Senhor aqui falando com você hoje. Não ria, daqui a um ano. Amém? Então profetiza, declara o melhor marido, a melhor esposa, o melhor local de trabalho, a promoção. Declara que você vai ser um sucesso na sua vida acadêmica. Começa a profetizar, suas palavras fazem a diferença. Então, a fé, para você viver uma vida 100% profética, você precisa crer, confiar no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala no livro de Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer, você precisa confiar no Senhor, porque a Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 6, versículo 63, diz que a carne para nada aproveita, mas o Espírito é que dá vida, e ele diz, as palavras que vos tenho dito, são Espírito e são vida. Então entenda, a carne para nada aproveita, por isso você precisa estar cheio de fé, nutrido com a sua fé em Jesus, para que você profira as palavras de vida. O que eu devo falar para ver os ossos secos reviver? Primeira coisa, você deve falar a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel, lá no versículo 37, ele diz que profetizei como me foi ordenado, como o Senhor ordenou. Então a palavra de Deus, você precisa falar a palavra de Deus, você precisa estar baseado na palavra de Deus, você precisa estar inserido no contexto da palavra de Deus. A Bíblia fala lá no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 8, sobre o centurião romano. Aquele homem precisava de um milagre, o servo dele precisava de um milagre. Jesus então se propõe a ir com ele. Ele diz, não, basta uma palavra sua e o meu servo vai ficar curado. Basta o Senhor falar uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Então entenda, para que haja uma vida de sucesso, uma vida renovada, uma vida restaurada, para que os seus sonhos ressuscite, você precisa da palavra de Deus. Você precisa ter convicção de que Deus está falando, que Deus falou, que Deus está conduzindo você nesse momento. Amém, queridos? Porque a palavra tem poder para gerar vida. A palavra tem poder para gerar vida. O próprio apóstolo Pedro disse que, a quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há como reviver, não há como ressuscitar, se não houver a palavra do Senhor. O assim diz o Senhor, a palavra de Deus, sem que Deus te conduza nessa caminhada.
E o que mais? De que forma eu devo falar? O que mais eu devo falar? Como profetizar? O que Deus quer que você fale. Você tem que falar o que Deus quer que você fale. A Bíblia diz que, lá no livro de Lucas 6,45, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, do que você está enchendo o seu coração? Você precisa encher o seu coração da palavra. Porque, gente, de incredulidade o mundo está cheio aí fora. E nós precisamos, então, nutrir nosso coração com a palavra. Porque quando nós formos confrontados pelo mundo e pelo diabo, que todos aqui passam por isso, Jesus passou lá no deserto, enquanto jejuava, o diabo chega com ele, e ele diz lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então entenda, a palavra, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. De que maneira o homem poderá guardar puro o seu caminho, observando a sua palavra? Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então muitas vezes pecamos ao proferir palavras que não estão de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Lá em Gênesis, a Bíblia diz, lá em Gênesis 1, Deus olha para o caos. Lembre-se, uma situação muito parecida com o Vale de Ossos Secos. Deus olha e a terra está sem forma e vazia. Deus olha para o caos. Então preste atenção, olhar para o caos é uma coisa. Olhar para o caos é uma coisa, mas você precisa falar ao caos. Deus falou ao caos. Deus falou para o caos, haja luz, e houve luz. Haja separação, firmamento entre água, e o firmamento, terra seca. Haja e houve. Então você precisa entender, há um poder criativo nas suas palavras. Quem lembra do amigo de Jesus? João capítulo 11, o Lázaro estava morto. Jesus chega diante daquela cena, e ele foi tão comovido com aquela cena que ele viu, que a Bíblia diz que ele chorou. Pode ler lá na sua Bíblia. Ele chorou quando viu o seu amigo, que viu que aquela situação de morte. Ele viu um quadro de morte. Eu não estou falando para você ignorar a sua situação, mas o que eu quero te dizer, quando você olhar para o Lázaro, você tem que tomar a atitude de Jesus, você tem que fazer o que a Bíblia orienta você a fazer. E a primeira coisa que ele mandou fazer é tirar a pedra. Depois que ele manda tirar a pedra, eu penso, Jesus ainda enxugando as lágrimas, e ele olha o seu amigo está lá, todo enfaixado, e ele diz, Lázaro, vem para fora. E Deus está dizendo hoje para você, você pode olhar para o Lázaro, você pode olhar para o caos, mas você não pode aceitar o caos, você tem que falar ao caos, você tem que falar ao Lázaro, vem para fora, reviva, renasça. Olhe para os seus sonhos enterrados. Lá no livro de Isaías, no capítulo 61, do versículo 1 até o 3, ele fala no versículo 1 que o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Muito se fala sobre depressão, aqui tem um remédio para depressão. O Espírito de Deus ungiu você, você não precisa aceitar a depressão. Você pode ver um quadro de depressão, você pode até olhar um quadro de depressão, mas você tem que falar a depressão, e eu achei isso muito legal. Porque olha o que diz no versículo 2, Ele me enviou a consolar os que choram. Olha o que você vai falar. Para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria ao invés de tristeza. Um perfume de felicidade. Você pode falar depressão hoje, ao invés de lágrimas. Roupas de festa ao invés de luto. Você pode falar depressão hoje, e essa situação mudar. E a terceira coisa, fale o que você deseja. A Bíblia diz que Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Ele tem prazer em satisfazer os desejos do teu coração. Como eu falei lá no livro de Provérbios 18, versículo 21, diz que quem bem utiliza a língua, come do seu fruto. Então utilize bem a sua língua. Fale a montanha. Não fique olhando para a montanha, se debruçando para a montanha, chorando diante da montanha, mas fale a montanha. A Bíblia fala que se nós tivermos fé no tamanho de grão de mostarda,
nós falaremos a esse monte, arreda-te daqui para acolá, e assim será feito. E eu quero desafiar você a falar a sua montanha nessa noite. Fale a sua montanha. Profetiza, profetiza, profetiza a vida hoje e sempre. Que Deus abençoe cada um de vocês e use vocês poderosamente em nome de Jesus.